Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Sextou, são 7 horas da manhã, dia 6 de junho de 2025, né? Sextou com a chegada de uma frente fria aqui empurrando nuvens para cima de São Paulo e prometendo emporcalhar mais uma vez o fim de semana de quem está de folga, mas tudo bem, estamos aí para isso. Folgar com chuva é melhor do que trabalhar com sol, concorda? Então vamos nessa, todo mundo muito animado para começar o fim de semana aí. E a semana que termina quente, né, gente? Quente aqui dentro, quente lá fora. Quente aqui dentro, por quê? Porque temos aí essa fuga alucinada da espanhola Carla Zambelli, que ontem foi incluída na lista de dispersão vermelha. Aliás, ontem foi incluída, mas não está ainda, tá? Porque na internet o nome dela não aparece ainda, o nome da Carla Zambelli. No entanto, a gente sabe que foi incluída e essa inclusão nos softwares da Interpol, ela acaba fazendo com que nas fronteiras, ao entrar e ao sair, a pessoa que está ali incluída tenha o seu nome avistado pelo Serviço de Imigração e apreendido. Mas a Carla Zambelli ontem, por uma questão de alguns poucos minutos, ela conseguiu entrar na Itália. E está lá dizendo que não sai de lá de jeito nenhum, porque ela agora é italiana, nem fala mais a língua portuguesa, tá? E vai ficar por lá porque prefere ficar lá, afinal de contas, a vida lá é muito mais fácil, né? Especialmente porque sabe que se voltar para cá ou agora, se sair da Itália para qualquer lugar, ela tá frita, porque vai ser presa. Lugar de bandida na cadeia, não é isso que eles falam? A Carla Zambelli que tirou tanto sarro do Lula quando Lula foi preso, injustamente, e agora ela condenada a 10 anos de prisão, está tentando se beneficiar da sua última condição, o refúgio de uma cidadania que, segundo especialistas, não assegura a ela de jeito nenhum isso que ela pretende, que é viver a salvo da punição. Em algum momento, Carla Zambelli vai para a cadeia e vai purgar esses 10 anos aí. Olha, vai ser difícil tirar ela de lá, hein? Porque com a história, né, bandido condenado que empreende fuga, está bem ferrado com o juiz que vai cuidar da execução da pena, né? Olha, lá fora, fogo no cabaré, teve uma confusão danada ontem, ninguém sabe direito por que isso começou, mas o Trump e o Elon Musk, que eram BFF, né, Best Friends Forever, eles se desentenderam e foi brava a coisa lá, porque um saiu xingando o outro, ameaçando o outro, né, um dizendo que o outro é corrupto e está nos arquivos do Epstein, aquele tarado que morreu na cadeia há pouco tempo atrás, e o primeiro dizendo que o segundo é maluco e prometendo, inclusive, descredenciar as empresas deles para o governo americano. E como se sabe que o Elon Musk é um empresário chupim, que ele depende do orçamento americano para tocar os seus negócios, as perspectivas agora para as empresas deles são insondáveis, né? É impossível saber o que vai acontecer. Olha, essa história da briga lá nos Estados Unidos, desse divórcio litigioso que aconteceu surpreendentemente de anteontem para ontem, isso coloca efetivamente em risco as empresas do Elon Musk. Elas perderam 150 bilhões de dólares, só a Tesla, em fabricante de carros elétricos, por causa dessa inserção terrivelmente equivocada de Elon Musk na política americana, né? E ele foi o pior negócio da vida dele, porque além de gastar quase 250 milhões de dólares para eleger esse estrupício chamado Trump, ele ainda se ferrou. Por quê? Porque o Trump agora vai cancelar os incentivos fiscais para os carros elétricos, que são a praia do Elon Musk. E ele depende da boa vontade, do desafeto para sobreviver lá nos seus contratos com a NASA, né? Afinal de contas, cada voo de um foguete dele para levar dezenas de satélites lá para cima custam 1 bilhão e 200 milhões de dólares para o contribuinte americano. E aí, nessa briga, a gente torce pela briga, tá? Porque, sabe, assim, em casa onde falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Nesse caso, os dois têm razão, tá? Os dois têm razão, contrariando o provérbio. Assim começa o nosso jornal de hoje. Lula na França, né, para o segundo dia da sua visita lá. Está recebendo uma homenagem importante lá. A Torre Eiffel essa noite ficou bonita lá com as cores da bandeira brasileira. E, enfim, o presidente brasileiro fazendo bonito lá na França, enquanto purga aqui os problemas com a sua impopularidade, né? Ô, gente, agora vamos falar sério. Impopularidade mesmo é a seleção brasileira, né? Ontem teve um jogo com o Equador que, Deus me livre, todo mundo ficou apavorado com o péssimo futebol do Brasil. Os jogadores não chutaram a gol. O gol, então, não aconteceu. E o Brasil empatou com o Equador. Tudo bem que não se esperava uma vitória por uma grande diferença, mas pelo menos um golzinho que não saiu, não é isso, Alex? Bom dia, meu caro amigo Alex Amorim. Foi um fiasco esse jogo, hein? Todo mundo reclamando.
Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade Bom dia, do chat, Alex. como vocês estão? Ontem foi um jogo horrível de assistir, desculpa essa palavra, mas ontem, se não fosse 8 horas da noite e fosse um pouco mais tarde, eu teria dormido com toda certeza. Lembrando que o Brasil ontem jogou pela 15ª rodada da eliminatórias da Copa do Mundo e ficou nesse placar amargo 0-0. E ontem, para você ver a soberania do Equador, teve 7 chutes ao gol e o Brasil somente 3. E foi isso, a posse de bola foi 53% para o Equador e o Brasil ficou com 47%. Então foi um jogo bem abaixo do que a gente estava esperando nessa estreia do Carlo Ancelotti, Panunzio. Pois é, estreia do Ancelotti, 5 milhões de reais por mês para isso. Será que vale a pena? O que se pode fazer com um elenco que não joga nada de futebol? Porque ontem eu não vi o jogo, tá? Mas eu li bastante a respeito e eu vi que as únicas pouquíssimas alegrias lá foram algumas jogadas com participação do Vini, né? Sim. E o resto foi tudo uma frustração grande, né? O fato é que tá todo mundo reclamando hoje, o Juca Kfouri, todos os comentaristas aí que entendem pra caramba de futebol estão dizendo que foi um fiasco. Agora, o Brasil passa pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na sua opinião, Alex? Então, eu creio que sim. Lembrando que o Brasil está em quarto colocado com 22 pontos. E faltam 3 jogos. Esses 3 jogos, o próximo jogo é contra o Paraguai. Eu creio que se classifica por conta que aumentou o número de classificados para a próxima Copa do Mundo. Então, eu acho que mesmo jogando esse futebol um pouco abaixo do esperado pela seleção brasileira, vai conseguir a vaga para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Então tá bom. O Ancelotti ontem deve ter amargado, né? O Juca Kfouri disse que ele devia estar chorando no hotel depois do resultado do jogo. Sim. Bom, deve ter amargado porque ele não está entendendo nada do Brasil ainda, né? Está se ambientando por aqui. Mas o fato é o seguinte, olha, Santo, ainda que seja de fora de casa, não vai fazer milagre uma porcaria de elenco desse, né? Seria muito bom que os brasileiros começassem a prestar atenção na mulherada, no futebol feminino, porque aí sim tem um motivo para a gente, né, prestar atenção ao futebol. Elas são espetaculares, são disciplinadas e ainda não está mercantilizado o futebol feminino para azar das jogadoras, né? Isso. Passam até dificuldade para manter seus orçamentos. Sim. Mais alguma coisa na seara do futebol, Alex? Então, Panos, como você falou de futebol feminino, eu trouxe também o Paulistão Feminino, a 3ª rodada que aconteceu ontem, um empate entre 1-1, Ferroviária e Santos. E assim a gente finaliza hoje, Panuso. Bom programa. Para nós, Alex, um abração para você. Vamos nessa, gente. 7 horas e 8 minutos. Começando aqui, como a gente faz todo dia, pela meteorologia. Eu sei que você está louco para saber o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, né? No seu feriado. Vem frio por aí, pessoal do Sul e Sudeste, tá, gente? Mais uma aliás, acostume-se, porque nós estamos mesmo no outono, caminhando para o inverno, então, esse fenômeno... E, aliás, olha, toda vez que fala assim, tá chegando uma frente fria aí, falo, putz, legal, né? Choveu bastante em São Paulo, né? Tivemos aqui ventania em alguns lugares, lá no Rio de Janeiro teve uma ventania danada, as temperaturas vão cair, os cariocas e os fluminenses já estão tirando do armário o cachecol, as luvas, porque vai fazer 20 graus lá. E carioca com 20 graus congela, né? Então vamos ver o mapa aqui. Alex, põe pra gente na tela, por favor. Olha, alertas mesmo de clima severo, só lá no Nortão, né? Entre o estado de Roraima e o noroeste do Amazonas, e aqui embaixo, né, na faixa que vai do noroeste de São Paulo até a divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui no sul, o alerta é de tempestade, tá? Vamos ver o que vai acontecer lá. O INMET publica aviso, chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, ventos que vão de 40 a 60 quilômetros por hora com queda de granizo, baixo risco de corte de energia, mas pode acontecer estrago em plantações, queda de galho de árvore e de alagamentos. Então, pessoal, dessa faixa toda aqui, você está vendo aqui do lado esquerdo da sua tela, se acautele, tá bom? E isso vale para boa parte boa parte do sul e também para o estado de São Paulo, né? Chegando isso até o litoral sul do Rio de Janeiro, tá? Vou voltar aqui agora para trás para a gente poder ver o mapa da previsão do tempo com algumas temperaturas. Vamos primeiro para o mapa da previsão numérica. Olha, aqui a gente vê aqui embaixo, nessa área do sudeste aqui sobre o estado de São Paulo, a frente fria já se afastando para o mar. E o que acontece? Na verdade, a frente fria não é propriamente fria. Aliás, ela é um
pouco mais quente do que o frio, que vem empurrando essa massa para frente. A temperatura aumenta um pouquinho, o tempo suja, o céu fica nublado, chove, que é o que está acontecendo agora. Na medida em que a massa de ar frio entra e a frente fria se afasta para o mar, o céu tende a ficar limpo, né? A pressão atmosférica aumenta e aí ficam aqueles dias outonais lindos. Então, isso vai acontecer lá para domingo, porque hoje e amanhã a previsão ainda é de que essa sujeirada toda aí continue fazendo com que a gente tenha que conviver aqui, pelo menos nos estados do Sudeste e do Sul, com a perspectiva de um começo de fim de semana que não vai ser lá muito bom para quem gosta de atividades a céu aberto, tá bom? Vamos ver aqui algumas temperaturas como é que ficam? Só por curiosidade, eu parei de dar as temperaturas, olha, mas nós temos aqui, né, uma faixa preta aqui, olha. Essa faixa preta aqui, olha, é frio, tá? É frio. Vamos ver quanto é que vai ter? Florianópolis, mínima de 18 graus, Curitiba, mínima de 15 graus, São Paulo, mínima de 14 graus, e aí eu falei, olha, Rio de Janeiro, mínima de 20 graus, tá bom? Chove, né, com a passagem dessa frente fria. Portanto, aproveite aí seu fim de semana com atividades indoor, tipo um cineminha, né, a televisão ligada no Netflix e tudo mais, tá? Vamos para o noticiário, gente? Vamos lá? Então, hoje, como eu falei lá no comecinho, nós temos a briga, talvez a briga do século, né? Os jornais estrangeiros estão reclamando isso como... Estão noticiando isso como um rompimento épico entre o Trump e o Elon Musk. E olha, foi uma pancadaria, gente. Eu imagino como é que era a convivência desses dois pavões lá dentro da Casa Branca, né? Porque estavam ali o tempo todo na beira de uma explosão de nervos, que acabou acontecendo agora, né? E aí fica a lição para o Trump, esse sujeito asqueroso, neonazista, que se somou com o que há de pior na política americana para eleger o Trump, né? E ontem o Elon Musk falou com muita assertividade que se não fosse ele, o Trump talvez não fosse o presidente dos Estados Unidos. Mas a briga não se resumiu a isso. Não se resumiu a isso. Ela começou com uma crítica que foi feita anteontem pelo Musk, dizendo que o orçamento do Trump era uma coisa medonha. Por quê? Porque não acabava com todos os programas sociais, não acabava com subsídios a algumas atividades, por exemplo, com o Medicare, lá, Medicaid, né, nos Estados Unidos. E o que o Trump queria era uma terra arrasada do Estado, um Estado que só serve mesmo para dar subvenção para bilionários como ele, né, que, parasitas que são, encontram uma maneira de pegar todo o dinheiro do contribuinte americano. Então, para financiar as loucuras do Elon Musk, o dinheiro dá. Loucuras no sentido seguinte, prometer que vamos todo mundo morar em Marte daqui a pouco, que é uma mentira arrematada. Tem gente que acredita, hein? Tem gente que acredita. Eu estou colocando aqui, ó, a minha mão à palmatória, tá? Não tem Marte nessa história toda, isso é engana-trouxa, tá? Porque a gente não tem ainda tecnologia capaz de assegurar a vida de uma tripulação que vai viajar durante pelo menos 9 meses, né? E que só vai poder voltar em 2 anos de um lugar que não tem oxigênio, que é uma atmosfera completamente carbônica, onde não existe um escudo magnético para proteger da radiação solar. Enfim, Marte é um inferno. Então o Trump, que se quiser, que vá ele para Marte. Deixa a gente aqui na Terra, de preferência, a salvo, né, do ímpeto destrutivo dessa gente que está mandando no mundo hoje. Mas vamos lá. O que aconteceu? Então o Musk fez a crítica. Aí, 24 horas depois, o Trump reagiu na Truth Social, né? E foi uma troca de tapas impressionante. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos prints, né? Porque o que eles fazem? Eles sempre que vão para a pancadaria, fazem isso pelas redes sociais, né? Fazem isso pelas redes sociais. Então, vou mostrar aqui para vocês, porque eu colecionei aqui essa madrugada os tweets deles, né? Olha só, primeiro, depois das críticas do Trump, de que o orçamento era medonho e tudo mais, né? O Elon Musk retuitou aqui uma mensagem do Trump que, na verdade, é uma ameaça a ele, né? E o Trump falou o seguinte, ó, a maneira mais fácil de livrar dinheiro americano, de salvar dinheiro americano no orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é terminar os subsídios governamentais e contratos do Elon Musk, né? Eu estou até surpreso, disse o Trump nessa mensagem aí, que o Biden não fez isso antes. Portanto, é o seguinte, vocês lembram que anteontem eles eram amigos de infância? Como eu falei, BFF, né? Agora não são mais. Então veio essa tuitada aí tuitada não, essa trufada aí, porque é na Truth Social, que é a rede do Trump, né? Vamos ver agora o próximo passo nessa guerra, né?
o Elon Musk vem para a internet para fazer o primeiro comentário pessimista sobre o futuro no governo Trump. O que ele falou? Tá aí a tuitada dele. Ó. Ele retuitou uma opinião dessa pessoa, Shibetoshi Nakamoto, dizendo o seguinte, olha, posso finalmente dizer que as tarifas de Trump são super estúpidas? Pergunta esse internauta. Aí o Elon Musk, ao retweetar, responde, as tarifas de Trump causarão uma recessão no segundo semestre deste ano. Quer dizer, essas tarifas, essas sobretaxas foram construídas com a consultoria do Musk, que era um entusiasta, né, da segregação do planeta, dessa guerra comercial maluca, para reafirmar a soberania americana. Então está aqui outra pedrada aí pela internet desses dois amigos que pareciam ser almas inseparáveis, né? E olha, e o que o Elon Musk fez? Suprema audácia. O Musk, põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha só. Isso aí é o seguinte, olha, ele está dizendo o seguinte, ele pegou aqui uma matéria da MNSBC, dizendo o seguinte, olha, que em 1992, lá para trás, o Trump era, alma gêmea do Jeffrey Epstein. Quem é o Jeffrey Epstein? É aquele cineasta maluco que fazia orgias sexuais, enfim, com todo tipo de devasso lá nos Estados Unidos. E quem era o frequentador habitué dessas festas? Donald Trump, um homem que, quando o assunto é respeito à mulher, não sabe nada de nada. E, para que você tenha uma ideia, bota o vídeo aí na agulha, por favor, Alex, nós queremos mostrar o que foi que o Elon Musk sugeriu, que o Trump é um degenerado também. Isso todo mundo sabe, né? Não tem novidade nenhuma. Aquele é amigo do maior tarado da história dos Estados Unidos, que é esse Jeffrey Epstein, né? E disse aqui, afirmou que o Trump está nos Epstein Files, nos arquivos Epstein, que são um fetiche americano. Tem servido para tudo quanto é tipo de teoria da conspiração. Mas o Elon Musk deve saber que está se referindo. Eu até vou mostrar aqui para vocês o vídeo que foi divulgado ontem por ele no Twitter, tá? E a responsabilidade pelos direitos autorais é do dono da rede, é do dono do X. Portanto, vamos lá, Alex, bota para nós aí o vídeo do Trump num regabof, não aparece nenhuma cena explícita, né? Mas aparecem muitas coisas sugestivas. Vamos ver como é que é esse vídeo. Of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. Aí, gente, olha, tudo isso vindo à tona agora porque em 2 dias, né, 2 dias, acabou-se uma relação que parecia ser de um casamento eterno, né? E vai acabando muito mal, como vocês veem aí. É um tarado falando do outro. Por isso eu disse aqui, ó, a gente nesse caso torce pela briga, né? Mas não acaba aí não, tá? Tem mais um slide aqui, bota na tela para mim, por favor, Alex. O que está falando aqui? Mais uma tuitada do Elon Musk, né? Ele retuita aqui alguém chamado Noah A.G. Hamilton, que diz o seguinte, olha, a relação entre Trump e Epstein é bem estabelecida. Trump voou no avião de Epstein pelo menos 7 vezes, ou seja, amigos mesmo, né? Embora não esteja claro se ele alguma vez esteve na ilha. Aqui está o nosso Trump sobre Epstein, em uma declaração do Trump em 2002, 10 anos depois desse vídeo da festa que você acabou de ver aí. O que diz aí? Tá em inglês. Epstein
gosta de dizer que é um solitário, um homem que nunca tocou em álcool e drogas, mas a vida noturna dele é mais do que energética, né? E quando você fala do Epstein, quando o Trump fala sobre o Epstein, aí um Epstein diferente aparece. Eu conheci o Jeff 15 anos atrás, é um garoto muito legal. Aí o Trump procura por um microfone, olha só, ele fala o seguinte, olha, ele é muito divertido e muitas vezes ele diz que gosta de mulheres tanto quanto eu, gosta de mulheres tanto quanto eu, e muitas delas são bem jovenzinhas, não há dúvida sobre isso. O Jeffrey curte a sua vida social, é o que dizia o Trump sobre o Jeffrey Epstein, né? O grande tarado americano. Então essa briga está ótima, vamos torcer para que eles continuem se desentendendo lá, e enquanto eles se massacram um ao outro, a gente vai se divertindo por aqui, porque é muito bom ver quando dois trogloditas, dois tiranossauros rex desses, começam a trocar dentadas, né? Vamos ver os destaques agora no site do ICL, você já está informadão aí sobre a briga, né, que hoje move a imprensa no mundo. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso, porque esse assunto tem implicações políticas bem interessantes. Não é só fofoca, né, gente? Vocês sabem da importância disso, né? Isso vai desestruturando lá dentro internamente o governo desse pretenso anocrata Donald Trump. Aqui no Brasil, o noticiário está em torno ainda de dois assuntos. Bolsonaro, um sujeito generoso. Como Bolsonaro é um homem bom, como ele é generoso, como ele gosta de dar de si para os filhos. Mas é só para eles também. Deu 2 milhões de reais para o seu filho Bananinha, e tocando a vida lá. E pensar que a mulher do Bananinha, a senhora Banana, ela estava pedindo dinheiro na internet, né, para pagar as despesas lá, e o cara com 2 milhões de reais no bolso, dinheiro que os patriotários deram, né? Os patriotários encheram a burra do Bolsonaro. O Bolsonaro repassou um pouquinho de dinheiro, só 2 milhões. O que são 2 milhões de reais? Não é nada, sabe? São só 350 mil dólares. A vida lá nos Estados Unidos é cara, né? Porque ele falou ontem, tá? Eu estou falando aqui do meu jeito debochado, mas, sabe, o deboche é essa situação. O sujeito que é um nababo, que está cheio de dinheiro aí, doado, fora o que ele roubou de joias, de tudo isso, né? Fora a história absolutamente impressionante dos imóveis que ele compra em dinheiro, enfim. Tá lá, deu 2 milhões para o filho passear lá nos Estados Unidos, fazer essa campanha que vem mover. E ontem o Bolsonaro teve que explicar para a Polícia Federal que diabo de coisa que o filho dele está fazendo lá, por quê? O filho dele está sendo pago por ele para tocar essa campanha insidiosa lá nos Estados Unidos. Mas no depoimento da Polícia Federal, Bolsonaro tentou se livrar da pecha de ter qualquer tipo de responsabilidade sobre a campanha antipatriótica que o filho move em benefício do pai aqui no Brasil. E por isso esse aqui é o primeiro destaque, não é o primeiro destaque não, é o segundo destaque na capa do ICL. Olha aqui, ó, Bolsonaro depõe a PF e diz que mandou cerca de 2 milhões ao filho Eduardo dos Estados Unidos. Antes de entrar em detalhes sobre isso, eu vou ler aqui para você o outro destaque, que é o destaque principal. A Câmara Federal confirmou a licença do mandato da Carla Zambelli, tá? E também o bloqueio do salário. Mas não querem saber de falar de prisão, porque quando o assunto é prender deputado federal, ainda que seja um bandido, como essa pistoleira da Carla Zambelli, eles tremem, porque sabem o que pode acontecer com cada um dos que vão ter que autorizar, porque não há como moralmente dar guarida às atitudes de Carla Zambelli, e temendo pelo que vai acontecer consigo mesmo. Então eles trancam tudo. Não, agora, Carla Zambelli, tudo bem, quer ficar lá na Itália, pedir licença do mandato, beleza, fica sem salário, mas não vamos tirar dela a condição de deputado, não vamos caçá-la. Foi o que aconteceu ontem, lá no Congresso, né? E por isso eu vou ler aqui para vocês esta matéria aqui no site do ICL. Ela está dizendo o seguinte, olha, a Câmara dos Deputados confirmou nessa quinta autorização para licença da Zambelli, além do bloqueio dos salários. Apesar do ofício encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes ao presidente da Casa, com os termos da decisão proferida contra Zambelli, a Casa disse considerar ainda não ter sido notificada especificamente sobre a prisão preventiva da deputada. Por isso, apesar da pressão de parte da oposição para que analise a ordem de Moraes, a Câmara avalia que não teria ainda como se manifestar sobre isso. Eles são sensíveis, eles são
digamos assim, recatados, né? Eles são precavidos, eles não querem saber dessa violência contra quem tem mandato. Que colocar na prisão só porque a mulher foi condenada a 10 anos de prisão, porque tentou golpear o país, porque fraudou um sistema de informática do CNJ? Ora, um deputado federal, isso é liberdade de expressão, não é? Não está afeto ao campo da liberdade de expressão falsificar uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes no site do CNJ? Só que isso é crime, bravo, e lá na Itália é crime também, o que pode fazer com que a Carla Zambelli fique muito menos tempo livre lá na Europa do que ela imagina, né? Bom, a matéria do ICL diz que há uma discussão jurídica em relação ao momento em que a casa poderia deliberar a respeito, se antes ou depois da eventual detenção da deputada que está lá na Itália. Segundo a Câmara, foi publicada a licença de Carla Zambelli, que havia sido protocolada anteriormente à decisão do Supremo Tribunal. E quem assume? Quem assume é um deputado daqui de São Paulo, é o Coronel Tadeu, deputado do PL de São Paulo. Ele é que vai substituir a Carla Zambelli lá. O Coronel Tadeu, em relação a Carla Zambelli, ele é uma pessoa contida, né? Mas é um bolsonarista, tá? Então, o espaço político ali para o bolsonarismo está preservado. A matéria diz que a casa mandou bloquear os valores dos salários após receber a decisão do Supremo na quarta-feira, mas diz que não foi notificada acerca dos demais itens da decisão, motivo pela qual não há outras providências a serem tomadas. Portanto, a Câmara decidiu não decidir nada a respeito da prisão, tá bom? A licença é por 127 dias. De acordo com a publicação do Diário Oficial da Câmara, a licença acabou sendo de 127 dias porque ela pediu 7 de licença para tratamento de saúde a partir do dia 29 de maio passado. O pedido de licença é para tratar de interesse particular igualzinho ao que foi concedido ao Eduardo Bolsonaro. É o que diz aqui a matéria do nosso site. E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro? Bolsonaro se encrencou ontem ao depor na Polícia Federal, tentou se afastar da campanha golpista ainda, que continua sendo golpista, que o filho move lá nos Estados Unidos, e acabou tendo que confessar, provavelmente porque sabe que esse segredinho de polichinelo iria cair quando fosse, por exemplo, levantado o seu sigilo bancário, se é que haveria essa necessidade. Mas está aqui a informação de que, ao depor ontem a PF, ele confessou que mandou mesadinha, 2 milhões. Você já mandou 2 milhões para o seu filho? Você já mandou 2 milhões de reais para o seu filho passar uns dias lá na Disneylândia? Hã? A mulher dele, com bolsa de 35 mil reais, esse dinheiro acaba logo, hein, gente? O casal é gastador, eles gostam da soberba lá. Mas vamos lá, o Bolsonaro confessou, então, que mandou 2 milhões de reais. Dinheiro que veio daquele Pix de 17 milhões, campanha que ele fez, e que permite a essa família sobreviver como vagabundos, né, crônicos, sem trabalhar, sem fazer porcaria nenhuma, viajando pelo mundo. Vamos ler aqui a manchete no site do ICL? O ex-presidente Bolsonaro diz que mandou cerca de 2 milhões ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro para que o seu filho possa se manter nos Estados Unidos. 2 milhões, todo mundo faz isso, né? A classe média brasileira cansa de mandar filho para os Estados Unidos com 2 milhões no bolso. A informação foi dada pelo próprio Bolsonaro nesta quinta ao sair da sede da Polícia Federal. Bolsonaro foi convocado a depor no inquérito que apura a atuação do filho dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Aí ele explicou o seguinte: botei dinheiro na conta dele, bastante até, dinheiro limpo, legal, Pix, né? Só não disse que era dinheiro proveniente do trabalho, né? Porque trabalho não é o forte dessa família. A nossa matéria explica aqui também, no site do ICL, explica por que Bolsonaro foi ouvido. Ela diz o seguinte: o pedido de investigação foi feito pela PGR, que vem indício de que o ex-presidente tenha sido beneficiado diretamente pelas ações do filho. A PGR destaca que Jair Bolsonaro chegou a declarar que ajudaria a bancar a permanência desse parasita chamado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eduardo está sob suspeita de atuar para influenciar o governo norte-americano, especialmente aliados do Trump, a impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E para a PGR, essa conduta pode configurar crimes como coação no curso de processo, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. As ações que, segundo o órgão, também teriam como objetivo interferir nos processos que envolvem Jair Bolsonaro. A argumentação da PGR é de que o presidente Bolsonaro
seria diretamente beneficiado. Aliás, seria o único beneficiário dessas ações do filho dele, esse apátrida que está lá nos Estados Unidos, difamando a todo tempo as instituições brasileiras. Mas o curioso é ouvir do Bolsonaro a naturalidade com que esse cara de pau fala sobre 2 milhões de reais, tá? Diz que é pouco dinheiro, dinheiro limpo, dinheiro de Pix, não sei, só não disse, eu repito, que é dinheiro proveniente do trabalho. Porque, repito, que trabalhar não é o forte desta família. Então nós vamos ver agora o que foi que o Bolsonaro disse na entrevista que deu ontem, logo após sair da Polícia Federal. Bota para nós, Alex, por favor. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Resolveu ficar. E daí tem o financiamento do meu filho, não o financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. Eu converso com meu filho de vez em quando. O trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil. Não existe sancionamento de qualquer autoridade aqui ou no mundo por parte do governo americano por lobby, é tudo por fatos. Então, não adianta ninguém querer jogar para cima dele. Tem microfone na frente. Alguém vir a ser sanção do Brasil, seja lobby. Não tem lobby, são fatos. Presidente, a estratégia dele de trabalhar para convencer as autoridades americanas a aplicar sanções é um pedido do senhor também? Não existe lobby para essas questões. Mas constante lobby são fatos que atente contra direitos humanos e que atente contra a liberdade de expressão. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá, ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, né, 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. Fala como se fosse um pobre coitado, né? Graças a Deus, parece que está falando do dia do pão de amanhã, né? 2 milhões de reais, gente, é dinheiro pra caramba. Sabe, esse parasita, para ganhar isso, levaria 2 anos, com todas as pensões e aposentadorias dele, né? Provenientes de quê? De uma atividade de vida inteira de vagabundagem, né? Mas mandou aí, enfim, fazendo com que isso na família Bolsonaro se torne uma tradição, né? De um vagabundo para outro vagabundo, de um preguiçoso para outro preguiçoso. O pai, que é um nababo, financiando o turismo antipatriótico desse sujeito, que é conhecido como Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Um sujeito que teve a pachorra de abandonar um mandato federal conferido por um monte de gente um monte de imbecis em São Paulo, sabe, que elegeram um carioca que mal conhece a Avenida Paulista para fazer esse tipo de coisa, para largar o mandato e ir lá para a Disneylândia, fazer campanha lá, um lobby, como ele fala, né, pelo Pateta e o Pato Donald a favor da conturbação do ambiente político para que o pai dele possa ser beneficiado, tá? Então é isso, é triste ver isso, gente. É um país em que o sujeito tem a cara de pau de falar para todo mundo, um país pobre como o Brasil, que 2 milhões é pouco dinheiro, que são só 350 mil dólares, tenha paciência, fala sério. Olha, vamos mudar um pouquinho aqui o foco do noticiário. Antes de apresentar os jornais lá fora, eu quero dizer para vocês de 2 crimes que aconteceram aqui em São Paulo. A gente normalmente não fala aqui do noticiário policial, porque já tem gente que faz isso muito melhor por aí, né? Os Datenas da vida e Companhia Limitada. Então não é o nosso fora. Mas houve 2 crimes em São Paulo nos últimos dias que chocaram a opinião pública aqui. E, enfim, a cidade ainda está digerindo essa história toda, cidade violenta demais, uma polícia violenta demais que não consegue resolver a violência. E nós tivemos, o primeiro caso foi um caso muito estranho, de um sujeito que foi de moto ao autódromo de Interlagos, mandou uma mensagem para a mulher, disse que logo estaria chegando em casa e desapareceu. O corpo dele depois foi encontrado num buraco, né? E agora se sabe que ele foi morto por asfixia, deve ter sido uma morte terrível. Por isso esse assunto acabou vindo parar aqui na capa do ICL de hoje, porque está todo mundo falando sobre isso, né? Então tá aqui, olha, é esse empresário, um casal jovem, né? A mulher muito compadecida, muito abalada pela morte dele, uma morte super estranha. Tudo parecia que estava muito bem. A matéria é da Folha Press. Eu vou ler aqui para vocês tomarem ciência do que está acontecendo aqui. A farmacêutica Fernanda Dândalo, 34, que é a esposa desse empresário que morreu, que se chama Adalberto Amarílio dos Santos Júnior,
disse que está vivendo um verdadeiro pesadelo. Júnior, como ele era conhecido, foi encontrado morto na terça-feira sem calças dentro de um buraco de uma obra no Autódromo de Interlagos, lá na zona sul de São Paulo. Os dois estavam casados havia 8 anos. Ela declara o seguinte: eu estou na casa dos meus pais porque não consegui voltar para casa hoje. Para mim tem sido o pior dia. Eu acho que a ficha está caindo, ele não vai voltar, disse emocionada essa empresária. A Fernanda disse que não entende o que aconteceu. Ela falou aqui que precisa de respostas. Perguntou como é que alguém sai de um evento para o estacionamento e dentro do estacionamento é morto. Como assim? Sem roubarem nada? Estranho pra caramba, né? Ela afirmou que o marido não tinha inimigos. O Júnior sempre foi uma pessoa boa. Eu posso te dizer com certeza que ele foi vítima de um crime. Ele jamais tiraria as calças e o sapato e entraria num buraco. Não faz sentido nenhum. E usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor que eu vou ler aqui para vocês. Recebi a pior notícia da minha vida. Meu amor, saiba que eu te amo demais e agradeço por tudo que fez por nós nesses anos todos. Não sei como viverei sem você. Peço a Deus que te receba de braços abertos e que nos dê força para continuar, pois tudo lembrará você. Está tudo muito difícil. Meu Deus, saber que não voltará. Te amo, te amo, te amo. Muito estranho esse crime, né? A polícia encontrou o empresário dentro de um buraco. Esse buraco tinha 3 metros de profundidade. Olha, ele estava sem algumas peças de roupa, tinha um capacete na cabeça, uma câmera que estava acoplada a esse capacete, que pode ter gravado os momentos finais, desapareceu. O empresário havia participado na sexta-feira de um festival no autódromo dedicado a motocicletas. Adalberto foi de carro ao evento, teria usado uma moto no local e por isso o corpo foi encontrado com esse capacete. Ele estava sem algumas peças de vestuário. E aqui a delegada diz o seguinte: para nossa surpresa, estava de jaqueta, só de cueca, sem calças e sem os tênis. Dizem que a jaqueta custa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, né? As calças e o tênis não foram encontrados. Para essa delegada, a hipótese de assalto é improvável, já que nem a carteira com dinheiro, nem o celular foram levados. O que será que aconteceu com esse empresário? Como é que morre assim entre o autódromo e o estacionamento do autódromo? Esse foi o primeiro crime que chocou São Paulo e o segundo traz um alerta aqui para vocês. Vou pedir para o Alex pôr na tela para a gente, é uma matéria no site do UOL que fala sobre um empresário num bairro nobre de São Paulo que foi morto a partir de uma invasão do prédio, né? E alguém usou para isso um controle remoto codificado com o código do portão da garagem. Aí vem a pergunta: mas quase todo mundo mora em condomínios que tem essa chave eletrônica, né? Aquele controle remoto que você aperta e abre o portão. Será que está todo mundo vulnerável, né? A matéria diz o seguinte: empresário Francisco Filipe, 58, morto na noite de ontem dentro de casa. Criminosos entraram na residência após clonarem o controle remoto do portão do imóvel. Aparelhos usados com essa finalidade são facilmente encontrados em lojas de eletrônicos e também na internet. E aí todo mundo que tem portão acionado por controle remoto está apavorado, né? Poxa vida, se é tão fácil assim, então como é que a gente se protege desse tipo de coisa? E a matéria do UOL traz aqui a vacina. Ela diz o seguinte: olha, medidas são mais comportamentais do que técnicas, tá? Uma questão que pode facilitar a clonagem é onde as pessoas deixam o controle remoto. Se coloca em lugar que alguém estranho tem acesso, a clonagem é muito fácil, diz o Marcelo Lau, que é coordenador do MBA em cibersegurança da FIAP. Ele explica que a maioria dos controles funciona a uma radiofrequência específica e há equipamentos que conseguem copiar essa frequência. Proteger pessoas estranhas é o melhor. Proteger de pessoas estranhas é o melhor. Mesmo que haja uma relação de confiança, deixar o controle em local com algum acesso a trabalhadores da casa ou onde se costuma estacionar o veículo é um risco, porque isso propicia a cópia sem conhecimento do proprietário, diz o especialista. Agora, deixa eu dizer para vocês como é que é feita essa clonagem. Para você que não sabe, especialmente para quem mora em uma casa em que o motor do portão fica mais do lado de fora, ou pode ser alcançado em cima do muro por quem está do lado de fora. É um botãozinho que tem lá no mecanismo eletrônico dentro desse motor. Você aperta o botão e ele gera uma frequência que depois ela é sincronizada com o controle remoto. Só precisa disso, tá? Não precisa nem o equipamento especial, é só o bandido acessar o motor, tira a capa do motor, ele clona e depois vai usar para assaltar. Então, se você tem um portão eletrônico na sua casa,
primeiro de tudo, veja se do exterior é possível acessar esse motor. Segundo, né, dê um jeito de dissimular ou de dificultar o acesso a esse motor. É tudo que você precisa fazer para evitar ser surpreendido por ladrões. Além disso, ainda há o risco de clonagem com base nesses aparelhos aí eletrônicos que estão sendo vendidos sobejamente aí na internet, no Mercado Livre e Companhia Limitada, tá bom? Bom, gente, isso posto aqui, essa tristeza desses dois crimes, vamos voltar aqui para o noticiário internacional. Eu quero mostrar para vocês aqui a capa de dois jornais americanos, que eu mostro todo santo dia, para que vocês possam entender qual é a dimensão da guerra aí entre o Musk e o Trump, né? Aqui no Washington Post, olha, na manchetezinha, o jornal diz o seguinte, olha, trata de épica a ruptura dessa aliança entre Trump e Musk na Casa Branca. E aqui o jornal diz o seguinte, a briga destacou os riscos políticos e financeiros que cada homem poderia enfrentar numa briga prolongada. O que eles estão querendo dizer é que tanto Trump quanto o Musk podem perder. E aqui na capa do jornal, como você está vendo aí, um videozinho com as escaramuças aí entre ambos, né? Vamos aqui ver a matéria do Washington Post, que diz, essa que eles chamam de separação épica do romance entre Trump e Musk na Casa Branca. Ele diz o seguinte, olha, a aliança entre o presidente Trump e Musk implodiu espetacularmente nessa quinta-feira, quando o mais famoso bromance do mundo, né, se transformou em provocações públicas mútuas. Durante meses, enquanto Musk se destacava como companheiro constante do presidente e autoproclamado primeiro amigo, pairava a questão de quanto tempo duraria esse dueto entre os dois homens acostumados a se apresentarem sozinhos e no centro do palco. Portanto, era favas com Deus. Eu mesmo cansei de ler aqui na imprensa americana esse tipo de antevisão, né, de que essa relação, por mais que parecesse sólida, não iria durar muito. E prossegue o Washington Post. A separação também destacou os riscos políticos e financeiros que cada um dos dois poderia enfrentar em uma briga prolongada. Musk, que gastou pelo menos 288 milhões em 24 para ajudar a eleger Trump e outros republicanos, acusou o presidente de tal ingratidão e publicamente cogitou a possibilidade de fundar um terceiro partido. Trump respondeu ameaçando os contratos governamentais de Musk. O preço das ações da Tesla, né, que é a fabriquinha de carros elétricos do Musk, caiu ontem, despencou 14% no fechamento do mercado. E a moeda do Trump também caiu. Portanto, são dois briguentos que estão perdendo dinheiro, pelo menos nesse instante inicial. O fracasso público foi, ao mesmo tempo, um espetáculo irresistível e uma ação com potenciais consequências para o governo que, por um tempo, Trump e Musk pareceram estar conduzindo em conjunto, em harmonia, né? Ainda prossegue aqui a reportagem, o projeto de serviço do Departamento de Eficiência Estatal dos Estados Unidos, de Musk, já estava em fase de conclusão dos trabalhos que ele iniciou, com muitos dos seus assessores retornando aos negócios privados. Outros, no entanto, permaneceram em posições de destaque no governo e como aliados percebidos de Musk, podem sofrer agora retaliações de Trump. As críticas cada vez mais duras de Musk ao projeto de lei One Big Beautiful, né, que é o orçamento maravilhoso do Trump, já complicaram o caminho da medida em um Congresso que estava bastante dividido. A revolta pública começou no Salão Oval, onde Trump falou com repórteres no início de uma reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz. Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento, disse ele. Não sei se continuaremos assim. Só que depois dessa escaramuça, o Trump, caladinho, não quis mais. Nesse mesmo evento aqui, ele aparece escamoteando aqui a imprensa. Vamos ver aqui, o Alex vai colocar o vídeo pra gente, só para vocês verem o constrangimento do Trump, que não queria falar, ele que é tão falastrão, né, não quis falar dessa escaramuça. Vamos lá, Alex. Yes. We're going to have a little discussion now, very private, and I just want to thank you all for being here, and thank you very much, media. Appreciate it. Thank you very much. Mr. President, how do you respond to Elon Musk claiming that the Epstein files? Mr. President. Nice to see you. Good job. Porque não podia falar, não tinha o que falar, né? Vamos continuar vendo aqui os jornais americanos. Você vai ver agora o New York Times
Também aqui, olha, é a mesma coisa. Trump e Musk trocam insultos enquanto a sua aliança desmorona, né? Desentendimento repentino, diz aqui o Jornal de Nova York, entre o presidente e um dos principais conselheiros. Aqui uma matéria de análise, uma amizade importante se desfaz de forma espetacular. E aqui um receituário, um vademecum aqui, um how-to, né? Quer dizer, um manualzinho das crueldades, 8 maneiras com que Trump e Musk poderiam se atrapalhar mutuamente, se essa for a vontade desses dois titãs. Vamos ver aqui, olha aqui, ó, tá aqui no Washington, no New York Times. 8 maneiras pelas quais Trump e Musk poderiam causar dor um ao outro. Vamos ver quais são essas maneiras? O que Musk poderia fazer? Usar os bilhões contra Trump, seus aliados e sua agenda. Depois de gastar 250 milhões para ajudar a eleger o Trump, Musk poderia facilmente financiar campanhas contra os republicanos. Parece que esse caminho está dado, né? Porque ele já se antecipou, sugerindo aí a formação de um novo partido. Nos Estados Unidos existe partido nazista, tá, gente? O Trump não precisa nem, o Musk não precisa nem fundar. Já tem lá, é só pegar os cacos desse partidinho e transformar numa coisa, né, empoderada pelos bilhões que ele tem. Uso das mídias sociais como um fator irritante, assinala aqui o New York Times. Na tarde de quinta-feira, Musk publicou uma enquete no X, perguntando se não era hora de criar um novo partido nos Estados Unidos que realmente representasse os 80% de cidadãos de centro. É curioso ver um neonazista falando em aglomerar gente de centro, né? Mais de 80% dos quase 2 milhões de entrevistados até agora votaram sim, né, nessa enquete que ele fez. E respondendo a uma publicação que sugeria que Trump deveria sofrer impeachment, o Musk foi que disse sim. Agora, o melhor amigo, né, o BFF, está querendo o impeachment do alaranjado. Bom, arrastar o Trump para polêmica. Depois de manter um relacionamento próximo com o presidente, Musk agora pode causar problemas para o Trump ao alegar ter informações privilegiadas. Na quinta, sem apresentar provas, alegou que o governo Trump havia retardado a divulgação. Olha só, isso aqui é grave, hein? E a opinião pública americana, no que restou do moralismo lá dos anos 70 e 80, né? Vocês se lembram? Mônica Lewinsky, um escândalo que hoje não faria nem cócegas na opinião pública americana, mas enfim, o que sobrou do moralismo ainda está atento a essa história toda de assédio sexual, das orgias lá de Trump. Esse vídeo que você viu aqui agora há pouco foi feito lá em Mar-a-Lago, tá? A festa da qual o Epstein participou, né? Se estivesse vivo, ele com certeza seria instado agora a falar sobre o tipo de relação que mantinha com o atual presidente dos Estados Unidos, que aliás é um cara super heterodoxo em relação ao seu comportamento pessoal, né? Seu comportamento pessoal. Bom, mas vamos lá. Essa história do Epstein Files, como é que está isso? Depois de manter um relacionamento próximo com o Trump por meses, Musk pode agora causar problema. Na quinta-feira, sem apresentar provas, alegou que o governo Trump havia retardado a divulgação dos arquivos sobre Jeffrey Epstein, porque o nome de Trump aparecia neles. Aí ele põe assim, ó, marque essa publicação para o futuro, a verdade virá à tona. Os democratas da Câmara rapidamente aderiram a essa publicação. Outra maneira de um incomodar o outro, usar as empresas, né, para fustigar o governo. Musk escreveu que desativaria imediatamente a nave espacial Dragon, da SpaceX, que transporta astronautas e suprimentos da NASA de e para a Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional, a ISS. A ameaça levou Stephen Bannon, que é aliado de Trump, um dos principais críticos de Musk, a sugerir que Trump tomasse posse da SpaceX hoje à noite, antes da meia-noite, por meio de um decreto. Ou seja, nos Estados Unidos, a pátria que se diz a pátria da liberalidade, o sujeito que seria aquele ultraliberal, né, enfim, quase anarquista, sugerindo uma medida de força de um presidente da República contra um ex-aliado de 24 horas antes, desapropriar a empresa dele. Isso aqui no Brasil daria cadeia, tá? Se fosse aceita a sugestão aqui do Steve Bannon, né? Que, aliás, é um desafeto declarado do Trump, ó. Ali existe uma ciumeira de um e outro que sabe, enfim, coisa de madame. Investigar a situação imigratória e uso de drogas de Musk, que é um drogado crônico, né? Bannon, né, que entrou nessa luta para valer, pediu na quinta-feira uma investigação formal sobre a situação migratória de Musk, pois tem a firme convicção de que ele está ilegal no país. Veja isso.
e deve ser deportado de volta para o país dele, a África do Sul, imediatamente. Musk é cidadão americano naturalizado, nasceu na África do Sul. Bannon também pediu uma investigação sobre o uso de drogas de Musk e os seus esforços para ser informado sobre informações confidenciais sobre planos militares envolvendo a China. Vou contar essa historinha para vocês rapidamente. O próprio Musk declarou em algumas entrevistas que faz uso de ketamina, né? E ele não confessa isso nessa entrevista, mas os amigos dele dizem que ele abusa da ketamina. Ele fala que toma microdose para tratar a depressão. Ele é um sujeito que tem vários comprometimentos, não é um cara neurotípico, né, padrão. E ele admite que fez uso, mas uso medicinal. Só que os amigos falam que não. Tem até uma imagem dele super curiosa durante a posse, em que ele parece que ele está fazendo um rebut, assim, faz um olhar de quem está reiniciando a máquina, que essa imagem a gente inclusive mostrou aqui no dia da posse, aqui no Desperta, né? Outro jeito de um fustigar o outro, revogar a autorização de segurança do Musk. Bannon sugeriu que a autorização ultrassecreta de Musk fosse suspensa durante as investigações sobre o bilionário. Trump também poderia revogar totalmente a autorização de Musk, que possui com parte em contratos governamentais envolvendo o trabalho da SpaceX com a NASA. Tornaria muito difícil para o Musk continuar a trabalhar com o governo. E aí, com a Tesla, né, em frangalhos, o que sobraria para o homem mais rico do mundo, que a cada dia fica mais pobre desde que resolveu entrar para a política? Mas, enfim, esse aqui é o clima, né? Os americanos estudam aqui a maneira com que um irá fustigar o outro, porque são duas pessoas que não têm trava nenhuma, eles são briguentos crônicos, né? E, por fim, o que mais que o New York Times trata aqui dessa briga? Fala assim, a obsessão dos arquivos de Epstein. Lá isso é um fetiche dos Estados Unidos, tá? Em uma discussão com o presidente Trump, invoca arquivos de Epstein, que são uma fonte de especulação e conspiração sem fim. O que diz aqui a matéria? O Musk escreveu, ó, hora de soltar a bomba de verdade, escreveu ele, está nos arquivos do Epstein, é por isso que eles não foram tornados públicos. E o Musk não apresentou nenhuma evidência, mas logo acrescentou que a verdade virá à tona. Será que ele tem essa informação? Por último, sobre esse assunto, você já deve estar cansado dele, mas olha só, a fortuna dele despencou 26 bilhões de dólares, quase 27, com as perdas da Tesla depois dessa briga com o Trump. Veja como é caro brigar com o presidente dos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho mais de Brasil, gente, são 7h52, nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal a continuidade da apresentação do voto do ministro André Mendonça na votação sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Artigo 19 que diz que as Big Techs só são responsáveis pelas consequências geradas por conteúdos de terceiros publicados nos seus meios quando há uma decisão judicial contrariada. Esse artigo já tem, olha, a sessão tem 4 votos, tá? Inclusive o do André Mendonça, que foi o último a ser apresentado e com certeza foi o mais longo, talvez o mais longo de toda a história dele. Ele votou, óbvio, a favor das Big Techs, que é exatamente o que se esperava. Já dizia o velho e bom Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. O caso desse julgamento aqui, da posição do André Mendonça, que tão denodadamente ele apresentou, né, ao longo de 2 dias do Supremo Tribunal Federal. O que é que diz a matéria do UOL? O ministro André Mendonça discordou dos colegas hoje em voto para que sejam consideradas inconstitucionais a remoção ou suspensão de perfis de usuários nas redes sociais. Ele defende manter como está o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as plataformas da rede só podem ser punidas caso descumpram ordens judiciais, como eu disse. O ministro defendeu manter o artigo 19, foi o único até agora a defender a manutenção do artigo como está, entendendo que ele é inconstitucional. Propôs a tese mais branda para as plataformas e redes sociais por conteúdos postados por terceiros. Para Mendonça, a remoção de perfis nas redes sociais deve ser considerada inconstitucional. Ele entende que a medida só poderia ocorrer em casos de perfis que o próprio usuário afirme que seja falso ou comprovadamente um robô. Quer dizer, o cara tem que se autoacusar, na opinião. Olha, eu estou postando esse conteúdo falso aqui, então, por favor, podem tirar do ar aí se quiser, viu, senhores juízes? Mas nenhum dos outros ministros havia apresentado uma tese específica com relação à proibição de circulação de perfis, né? Circulação de perfis. Então, tá assim, o julgamento foi interrompido, não se sabe quando vai terminar, mas está bem encaminhado, porque nós temos, então, 3 votos a favor de tornar inconstitucional
o artigo 19, responsabilizando, sim, as Big Techs pelos conteúdos postados por terceiros, que elas não querem, elas deploram isso. Elas tentaram, porque tentaram em 2024, elas fizeram o que podiam para sabotar a tramitação de um outro projeto que previa também a responsabilização e também o pagamento por direitos autorais. E conseguiram. Dessa vez, no Supremo Tribunal Federal, dado o ambiente político do Brasil, é muito provável que não consigam mais, tá bom? O Lula está lá na França, né? Hoje já deve ter recebido lá mais uma homenagem agora de manhã. E a Folha de São Paulo assinala aqui que ele está retomando o padrão do primeiro mandato, intensificando a agenda de viagens e vai para 34 países, começando pela França, onde ele vai permanecer durante uma semana, né? O presidente afirma que não faz as viagens só para passear, mas faz para fazer negócios. E o Uruguai foi o país mais visitado. O presidente Lula estará até segunda-feira na França, onde realiza uma visita de Estado. Em 2 anos e meio de mandato, ele retomou o ritmo intenso de agendas do exterior que tem em paralelo a observar de seu primeiro mandato no Palácio do Planalto. Visitou um total de 34 países no atual governo. O número supera o dos seus últimos antecessores, mas ainda é abaixo do período semelhante do primeiro mandato petista, quando ele passou por 45 nações. E o Aerolula vai ficando velhinho, né? Olha, esse avião voa, hein? O presidente sempre defendeu seus compromissos internacionais sob o argumento de que o Brasil é um ator de influência global e que as visitas rendem benefícios econômicos ao país. Nessa quinta-feira em Paris, ao lado do presidente Macron, ele afirmou: Lula viaja tanto por quê? Sabe? Para passear? Para passear, não. Eu viajo para fazer negócio, para fazer com que os países em que visito cresçam a relação comercial, política e cultural com o meu país. No encontro com Macron, como você sabe, o Lula apelou ontem porque os franceses se opõem francamente ao acordo com o Mercosul. E o Lula pediu para o Macron abrir o seu coração e o Macron logo depois não pareceu muito sensibilizado não, com esse apelo emocionado do colega brasileiro e não falou se vai se colocar a favor. Mas o Lula, que está assumindo a presidência do Mercosul, diz que vai passar os 6 meses brigando para que esse acordo, que já tem 20 anos aí de procrastinação e embromation, seja finalmente assinado, tá bom? Olha só, uma outra matéria da Folha de São Paulo faz referência aqui à queda da popularidade do Lula. Nós vimos ontem aqui a última pesquisa de opinião e a situação realmente não é boa. O Lula não está conseguindo recuperar a sua popularidade, está muito longe daquele que foi o Lula do primeiro mandato, né? O que faz com que o mundo progressista fique de olhos bem abertos para o futuro, porque a direita está se articulando. Essa pesquisa de ontem mostrou que tem espaço para o crescimento de candidaturas fora do eixo da polarização Lula-Bolsonaro, né? E, além disso, né, existe um problema concreto na direita, que é o fato de que Bolsonaro está inelegível. Então, aí as candidaturas à direita começam a se articular. Mas e a esquerda? Fica a pergunta aqui. O que acontece, por exemplo, se o Lula não quiser ser candidato diante de um cenário eleitoral adverso, por exemplo? Tem todo o direito de não querer, já prestou o serviço que precisava ao país, né? E o que vai acontecer se o Lula não tiver saúde para enfrentar o processo eleitoral, que é uma hipótese que precisa ser considerada num caso de um homem com 8 décadas de vida, né? Não tem outro nome na esquerda brasileira. Quem que seria o substituto do Lula? Porque o nome que se cogitava era o do ministro Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad foi queimado, tanto dentro do governo, pelos inimigos internos, quanto do lado de fora, pelo mercado financeiro. E não consegue se viabilizar nem como um ministro da Fazenda com força suficiente para fazer o que precisa ser feito para que o país saia do atoleiro em que se encontra das expectativas, né? Então, à direita, as candidaturas começam a se consolidar. Existe um movimento ali que provavelmente vai afunilar em alguns nomes como Tarcísio, Caiado e agora Zema, que está se apresentando também, e outros próceres aí da direita que estão, né, tentando ganhar musculatura política para enfrentar o processo eleitoral no ano que vem. Pergunto para vocês, e na esquerda? E se o Lula não quiser? E se o Lula não puder? E se ele achar que está bom, que deu para ele, que ele está agora a fim de se aposentar e curtir os próximos anos ao lado da primeira-dama, e só isso, né? Tem todo o direito, tá? Então é isso, gente.
Olha, estamos terminando a semana, que beleza. Hoje é sexta-feira, amanhã é um dia livre para quase todo mundo, né? Tem os escravos do jornalismo que vão trabalhar. Eu não vou folgar nesse fim de semana. Vou pegar minha bike e sair por aí passeando. Espero que você tenha um ótimo fim de semana e antes de sair, convido você de novo para que você venha aqui no próximo domingo, 8 horas da noite, e essa é a última vez que eu vou fazer esse apelo, porque eu não vou estar aqui até domingo. Então, gente, aproveita. Última chance que você tem de fazer a sua inscrição, icl.com.br/cinema, o filme Partida, né, é uma aventura de um personagem que é uma atriz que quer se encontrar com o Pepe Mujica lá no Uruguai, e aí o filme narra essa epopeia dela até atingir o seu objetivo, tá bom? O Leandro Demore vai conversar com o diretor do filme, que é o Caco Ciocler, tá? Depois do filme, e você vai poder assistir, é de graça, é para todo mundo, tá? É só pegar seu ingresso aqui, icl.com.br/cinema. Faz isso agora, porque senão você acaba esquecendo e aí você perde esse programão que vai ser a apresentação desse filme, tá bom? Um abraço para vocês, bom fim de semana, segunda-feira, 7 da manhã, estamos aqui de novo para começar a ver como é que vai ser a próxima semana. Obrigado pela audiência, bom descanso, bom fim de semana para você. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore, e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine CL.